Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Aleluia. Exaltado seja o Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Exaltado és o Cordeiro de Deus. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verdadeiramente tu és Filho de Deus. Mateus, ele relata algo muito importante aqui sobre essa passagem. É o primeiro a relatar, né? Quando Jesus ele já tinha acalmado uma tempestade antes. E novamente o Senhor vem para poder entrar com providência ali junto com os discípulos. Só que ao ler o texto, no início do texto, a Bíblia diz que Jesus ele se separa para orar. Jesus ele vai para o monte. Ao decorrer dessa mensagem, a gente pode perceber que com a agenda de Jesus lotada, a Bíblia sempre diz que Jesus tirava um tempo com o Pai, para ouvir o que o Pai tinha para falar. Jesus, tendo o poder, ele poderia fazer tudo sozinho, mas mesmo com toda aquela rotina dele, está passando a mensagem do Senhor, ele se separava sempre para ouvir o que o Pai tinha para falar. Ou seja, ele só falava aquilo que o Pai entregava para ele. E às vezes, na nossa rotina diária, ao decorrer dos dias, a gente tira tão pouco tempo para falar com Deus, e às vezes nem tira, né? Tem tantas coisas para a gente resolver, tem tantas coisas para a gente fazer, e às vezes a gente não se separa um momento para ouvir o que Deus quer falar conosco. E essa mensagem, ela vai nos dizer, ela vai trazer algo muito importante para nós, como o que Jesus ele fez. É algo que nós podemos acatar e trazer para nós, que muitas das vezes quando a gente faz as coisas sem nos separar para ouvir o que o Senhor está falando, fazendo as coisas com o nosso próprio entendimento, as coisas não saem conforme o Senhor determinou. E a Bíblia diz que quando Jesus falou assim: vamos para a outra parte, porque lá nós vamos realizar mais milagres, a obra continua, vai para outro lado do mar, que nós vamos realizar ainda uma obra, mas eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que os discípulos foram pegar os seus barcos, então foram navegando. E a noite foi chegando. Só que o que é mais importante aqui, que a Bíblia menciona Pedro. Pedro, ele conhecia o mar, ele era um pescador nato. Ele tinha conhecimento do mar que ele estava navegando, mas a Bíblia diz que houve uma tempestade que eles não esperavam.
Bíblia diz que Pedro, ele tinha o conhecimento humano, mas ele sabia que o conhecimento de Deus era muito maior. Então Jesus disse que quando Jesus percebeu que os discípulos estavam afobados ali diante daquela tempestade, a Bíblia vai dizer que eles já estavam quase chegando do outro lado e sofreram essa tempestade, certo? Só que Jesus sabia de todas as coisas. Jesus lá no monte, Marcos vai relatar que Jesus ficou preocupado com os discípulos e foi para ajudar os discípulos. E quando Jesus começou a andar sobre as águas, eles avistaram. Atônitos, eles olharam e falaram: é um fantasma, quem é aquele que vem? É um fantasma. Gritaram de medo, tiveram medo. Não sabia quem estava ali, era o Senhor, trazendo para eles o socorro que eles precisavam naquele momento. E a Bíblia diz que naquele momento, olha, irmão, que ousadia daquele homem, que ousadia de um homem pescador, conhecedor do mar, conhecedor das tempestades. Mesmo com isso, Jesus diz para eles: olha, não tenhas medo, sou eu. Eu vim te socorrer. Eu vim trazer para você o socorro que vocês precisam. Eu vim acalmar essa tempestade. E a Bíblia diz que Pedro, ousado, naquele momento, Pedro teve uma fé equilibrada. Porque para a gente fazer tal coisa sem pensar é somente mediante a fé. Porque existem coisas que o nosso pensamento não faz a gente acessar, porque o medo bate, mas naquele momento o medo não bateu, mas a fé equilibrada que Pedro fez: Jesus, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Vamos, pensa, para pensar. Você acha que se nós usássemos o nosso pensamento naquele momento, nós iríamos ter com Jesus? Nós iríamos dizer: se és tu mesmo, manda eu ir? Não ia. O medo, ele sempre está à espreita na porta do nosso coração, para fazer com que a gente fique aí, não saia daí. A tempestade está batendo forte, mas você não vai vencer. Mas a Bíblia diz que Pedro ouviu a voz do Senhor. Jesus disse para ele: vem, Pedro. E ele então, imediatamente, ele pôs o pé sobre as águas. E naquele momento, ele estava com foco em Jesus. Então ele começou a andar. Mas ali naquele exato momento veio um vento contrário contra a vida de Pedro. E naquele momento ele começa a afundar. Irmãos, um homem que conhecia, sabia nadar, ele começa a afundar, ele começa a gritar de medo. O medo, ele é capaz de fazer a gente não enxergar o potencial que a gente tem. O medo, quando ele bate na nossa porta, às vezes a gente está usando, exercendo a nossa fé. E todas as vezes que nós exercermos a nossa fé, o medo, ele vai se levantar para nos travar. E a Bíblia falou que naquele exato momento que ele começou a afundar, ele poderia olhar para trás e falar: amigos, me ajudem, eu estou afundando. Mas a Bíblia diz que o foco dele era Jesus. Ele vacilou, mas ele sabia que o alvo dele ainda continuava o Senhor. Ele sabia que o alvo dele era o Senhor, era o Cristo. Ele poderia olhar para trás e pedir ajuda, mas ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor segurou a tua mão, estendendo a mão, e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Existem situações na nossa vida, existem sacrilégios que às vezes nós passamos e não entendemos. E todas as vezes que a gente fala: é agora, vamos exercer a nossa fé, o vento contrário se levanta de onde a gente menos espera. Mas se o nosso foco continuar em Cristo, nós podemos ter certeza que a vitória será grande. Aleluia. Jesus poderia ter continuado lá no monte, mas Jesus sabia que eles precisavam de ajuda. Às vezes a gente não entende, mas em toda aflição, o Mestre sempre vai estar esperando a gente gritar para o socorro. Não grite socorro para quem não vai te ajudar. Não pede ajuda para quem não vai poder te socorrer. Mas o Mestre está dizendo: eu estou aqui e eu vou te segurar. E a tempestade, ela vai se acalmar. O vento contrário, ele vai ter que ser derribado.
entrou com eles. E eles puderam perceber que verdadeiramente era o Cristo. Que verdadeiramente era Jesus que estava com ele ali. A Bíblia diz, o salmista vai dizer no Salmo 121, o meu foco é Cristo. É por isso que eu olho para o alto, porque Ele é o meu socorro. Ele é o socorro, aquele socorro que eu sei que outros, se olhar para a direita e a esquerda, não vão conseguir. Mas se eu olhar para o alvo, Ele é a solução do meu problema. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A gente leu aqui e falou sobre a tempestade e o vento. Mas levando para a nossa vida, qual é a situação que a gente se encontra? Qual o vento contrário que se levanta todas as vezes que você exerce a sua fé? Nós precisamos ter uma fé equilibrada. E está tudo bem se você vacilar. Sim, porque somos seres humanos, mas o importante é você saber que mesmo vacilando, o Senhor ainda está para te ajudar. É só pedir e gritar por socorro, porque Ele vai te socorrer. Duvidar por quê? Mas acontece. Acontece. Imagina, a Bíblia diz que um homem chamado Elias, ele veio de 2 grandes obras maravilhosas sobre a tua vida. Mas num dado largo momento ele sentiu medo, ele vacilou, ele teve aquela fé vacilante e ele se escondeu. Mas a Bíblia diz que até no esconderijo o Senhor chegou para dar o socorro para ele. Não tem problema se você vacilar e se esconder. Deus está dizendo, até no seu esconderijo eu te pego, porque a obra ainda não terminou. Não é você que dita regras, sou eu, Senhor. Não pare, porque sou eu que faço a obra, não é você. Às vezes a gente não tem as armas para lutar, sentimos medo, mas o Senhor está dizendo, até no teu esconderijo eu vou te socorrer. E a Bíblia diz que quando Elias abriu os olhos, tinha pão e água para ele se alimentar. E o Senhor, depois daquele dado momento, ele ainda fez obras muito maravilhosas. O que eu quero te dizer, a obra que Deus tem na tua vida, ela não é para você colocar limite, ela não é para você parar em dado momento das circunstâncias difíceis, mas é para você continuar. Se for preciso, pare, descanse, mas virá socorro do céu para você continuar. A Bíblia vai dizer também em Salmos 17:5, Senhor, dirige os meus passos para que os meus pés não vacilem. A Bíblia ela tem um manual incrível para nossas vidas. A Bíblia ela tem uma injeção de ânimo incrível para o nosso coração, para o nosso pensamento. Quantas das vezes, irmãos, o vento contrário se levanta contra a nossa vida e tenta nos enganar, dizendo para nós, você não é capaz. Ei, você não pode andar sobre as águas, você não é capaz. Mas o Senhor está dizendo, Cristo está contigo. Você é capaz de realizar coisas que você nem imagina. Às vezes, quando estamos imersos na tempestade, não conseguimos ver o propósito de Deus. Sim, as tempestades às vezes nos cegam, porque cada tempestade que vem sobre a nossa vida tem um propósito maravilhoso de Deus. Ao passar o vento e da tempestade, vem a bonança, vem a calmaria. Às vezes as pessoas não entendem porque você está na tempestade do lado de fora, o caos está se alastrando, atormentando, e dentro de você tem uma calmaria. O mundo não entende, mas a calmaria que existe é a fé equilibrada de saber que o Todo-Poderoso não te abandonará. Deus, Ele não desiste de você, por mais que a gente se corrompe às vezes, Ele não desiste. Ele está dizendo, eu conheço a sua estrutura, e é em você que eu apostei. É em você que Ele apostou. Todas as vezes que nós passamos por essas tempestades, irmãos, nós não vemos o foco que o Senhor quer trabalhar. Nós não vemos o que o Senhor quer trazer. Mas se nós permanecermos com a nossa fé equilibrada, acreditando, tem história grande para ser contada depois de tudo isso. É somente o Senhor que faz com que a gente ande em passos verdejantes. É somente
nós andar em águas tranquilas. Ele quer trazer para nós refrigério. Ele quer trazer para nós bondade. Quantas das vezes nós olhamos e nos sentimos fortes, o Senhor está dizendo: ei, você precisa parar e descansar. Às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas Deus está dizendo: descansa e te prepare, porque a obra ainda é muito grande na tua vida. Se nós confiarmos em Jesus, irmãos, nós alcançaremos, nós avançaremos. E sem amor, sem amar o Senhor, nós não conseguiremos. Jamais. Mas se nós continuarmos a acreditar, viveremos a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Irmãos, existem coisas momentâneas, circunstâncias, ventos contrários, que vêm para dizer para você: é agora, estacione, pare. É agora, não vai mais não. Você termina aí, você não consegue. Mas Deus está dizendo que com a fé equilibrada, você pode até não ver com o seu olho carnal, mas quando você fechar os seus olhos diante das dificuldades e dos ventos contrários, tem uma vitória para você lá na frente. O Deus do presente, Ele já chegou lá no futuro. O Deus do presente, Ele já está lá no futuro. Então não temas o que vem sobre você hoje e agora, porque o Senhor já venceu. Não vai para a guerra sozinho, não precisa de você ir, porque Ele já venceu por nós. Ele já venceu por nós. Os discípulos só reconheceram o Cristo quando Jesus entrou no barco. Eu quero te dizer para você nessa noite: chore o que tem que chorar, mas enquanto você estiver passando nessa aflição, reconheça que o Senhor está na tua vida. Não espere sofrer mais para saber que Ele está com você na prova, que Ele está com você na dificuldade. O mesmo Deus que está na bonança é o mesmo Deus que passa você na dificuldade. Ele é o mesmo Deus. Ele não te abandona. Não reconheça, não esperamos reconhecer Cristo só quando a gente já não tiver mais força. Eles reconheceram só quando Cristo entrou no barco. Eles poderiam ter reconhecido muito antes, e assim eles não sofreriam demais. Mas não espere reconhecer o Senhor na sua dificuldade. Ele está contigo. Clame por socorro, e o socorro virá no momento e na hora certa. A Bíblia diz que todas as vezes que a aflição bater a sua porta, porque lá no texto de Mateus foi um vento contrário, foi uma tempestade, mas a Bíblia está dizendo que independente de qualquer coisa, que direção vier, o Senhor te esconde. O vento pode até bater em você, a tempestade pode até fazer você balançar para um lado e para o outro, mas você está firmado. Você está firmado no Deus Todo-Poderoso. Você entende, você consegue entender? Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que o irmão do lado passa. E às vezes você vê ele e ela aqui, mas talvez a tua alma está gritando socorro, gritando de medo, gritando. E as pessoas não entendem, ou até conhecem a tua história e perguntam por que ela está calma, por que ele está calmo, por que ele ainda continua buscando ao Senhor. Você vai dizer: porque eu amo muito mais a Deus do que a minha dificuldade. Existem circunstâncias que fazem muita gente parar. Ou é o vento, irmãos. Quantas pessoas começam a caminhada com a gente, mas no primeiro vendaval, na primeira tempestade, eles decidem parar. Porque eles amam muito mais a tempestade do que a Deus. Porque quando a gente não para, o mar se acalma. E se nós parar, o mar continua agitado, até que nós lembramos que o Senhor é o nosso socorro. Passe o que tem de passar, mas esteja firme com os olhos no alvo, que é Cristo. Se coloque de pé, que o Espírito Santo de Deus, assim como Ele ministrou no meu coração, Ele continue falando no teu coração no decorrer desta semana. Não sei qual será o vento que vai soprar, porque à medida que você exercer a sua fé e a sua confiança, o vento vai soprar, porque esse é o dado do inimigo. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, não é balela. Vamos aprender com o diabo.
O diabo sabe que ele é um perdedor, que não tem mais jeito, mas ele não desiste de fazer você parar. Então não desista de caminhar. Não desista. Independente de qualquer coisa, ele diz: não, eu vou continuar até que ela para. Esse vento vai passar, mas eu vou levantar de novo, ele vai parar, ela vai parar. Não desista, aprenda com ele, seja insistente, persistente. Não desista, porque lá do outro lado já tem uma vitória garantida para a tua vida. As coisas momentâneas não podem nos parar, porque há uma glória, e o peso delas tem uma glória muito especial para mim e a tua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus, irmãos, continue ministrando no teu coração essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Esse texto, querido, eu já naveguei por esse texto 7 vezes. Eu tenho todas as datas na minha vida. Eu escrevo na Bíblia, quando eu prego o texto base, eu escrevo a data, o dia. E hoje eu coloquei 2023. Onde eu já preguei esse ano, nesse texto também, querido, e acho muito interessante.